Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A reforma política está na pauta do Senado. Para discutir mudanças nos sistemas partidário e eleitoral, a Casa convidou o ministro da mais alta corte judicial do país, cientistas políticos e o dirigente de uma ONG criada para combater a corrupção. O debate com os especialistas pode facilitar o consenso entre os senadores. Participam da sessão temática 4 convidados: o ministro do STF e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Atualmente, ele analisa uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede a proibição de doações de empresas para campanhas eleitorais. Outro palestrante será o diretor da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo. A instituição sugere um teto nacional para as doações privadas. E os cientistas políticos Murilo de Aragão, que critica o abuso do poder econômico nas eleições e o sistema partidário fragmentado. E Lúcio Renó, ele analisa que o presidencialismo de coalizão dificulta a reforma política. O debate vai auxiliar os senadores na discussão de 10 proposições que alteram regras eleitorais e partidárias. Segundo o secretário-geral da mesa diretora do Senado, são propostas de emenda à Constituição e projetos de lei que podem entrar na pauta do plenário do Senado em março. Em função do debate da sessão temática, é que vai se pautar, pensar naqueles que estão prontos, nas questões mais relevantes, como financiamento de campanha, como participação das mulheres nas candidaturas, ou ainda a questão das coligações proporcionais. A sessão temática sobre a reforma política está marcada para as 10 da manhã desta terça e será transmitida ao vivo pela TV Senado. E o plenário deve votar amanhã a MP 658, que tranca a pauta e impede a votação de outras matérias. A medida provisória altera a lei que regula o relacionamento das organizações não governamentais com o Estado. Essa lei foi sancionada no ano passado com normas para licitações e contratação das ONGs pela União, estados e municípios. Com as mudanças feitas pela MP, a lei entra em vigor no mês de julho deste ano. A sessão de votações no plenário do Senado começa às 4 da tarde. O Congresso Nacional se reúne amanhã à noite para analisar vetos presidenciais. Mas o primeiro item da pauta pode mudar a forma como senadores e deputados deliberam sobre as leis que não foram aprovadas pelo Executivo. O Congresso já se prepara para adotar a nova metodologia. Assessores passaram por uma capacitação nesta segunda-feira. Servidores ligados às lideranças partidárias participaram do treinamento promovido pela Secretaria-Geral da Mesa. Se a resolução for aprovada nesta terça-feira, os 4 vetos que estão na pauta do Congresso já podem ser apreciados pelo novo sistema. O parlamentar preenche a cédula no computador, imprime o voto e leva ao plenário. Lá, a cédula é identificada com um adesivo. A apuração é feita a partir de um leitor óptico e o resultado, que atualmente leva horas para ser divulgado, será conhecido ainda durante a sessão. Com esse novo sistema, a leitura óptica robotizada vai permitir ler automaticamente esses votos, sem violar de nenhuma forma o sigilo da intenção de voto do parlamentar, previamente à votação, mas assegurando a publicidade uma vez que ele tenha votado. A discussão dos vetos será feita em globo. Cada parlamentar fala por 5 minutos. Depois do pronunciamento de 4 senadores e 6 deputados, a votação começa, mesmo que os debates continuem no plenário. Até o início da ordem do dia, os parlamentares poderão apresentar destaques para a votação no painel eletrônico, mas o número de itens a ser votado separadamente vai depender do tamanho de cada bancada. Um destaque para partidos com 5 a 24 deputados ou 3 a 5 senadores. 2 destaques para bancadas de 25 a 49 deputados ou 6 a 11 senadores. 3 destaques para blocos de 50 a 74 deputados ou 12 a 17 senadores. E 4 destaques para legendas com mais de 75 deputados ou mais de 18 senadores. Senadores e deputados também devem votar o orçamento da União para 2015 na sessão desta terça-feira.
A reunião começa às 7 da noite. As bebidas açucaradas podem ter que trazer nas embalagens frases e imagens alertando para os males do açúcar no organismo. É o que prevê um projeto que começa a tramitar no Senado. Não beba refrigerante, tome água de coco, faz bem para a saúde, é uma delícia. A dica do vendedor é cada vez mais recomendada pelos médicos. O consumo de bebidas ricas em açúcar, como sucos de caixa e refrigerantes, pode gerar sobrepeso ou obesidade e, assim, aumentar o risco de doenças cardíacas e de diabetes. Esta endocrinologista, com 20 anos de experiência, alerta. No Brasil, na rede pública, são diagnosticados 500 novos casos de diabetes tipo 2 ao dia. Os alimentos industrializados, os alimentos refinados, com alto teor de açúcar e de gordura trans, estão muito baratos. 23% dos brasileiros têm o hábito de tomar refrigerante pelo menos 5 vezes por semana. E quando a gente, por algum motivo, não gasta as calorias desta latinha, por exemplo, por ano, esse excesso pode representar até 6 quilos a mais nos nossos corpos. Mais da metade da população brasileira está acima do peso e 17,5% tem obesidade. Os dados são do último levantamento do Ministério da Saúde. O número de pessoas com sobrepeso está 19% maior do que o registrado em 2006. O de obesos, 48%. O estudo também mostra que somente 19,3% dos homens e 27,3% das mulheres brasileiras comem 5 porções por dia de frutas e hortaliças, quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. É uma questão de saúde pública. Já imaginou, num país como a gente tem, um país nosso que tem lá suas dificuldades financeiras, enfim, o gasto que você vai ter a longo prazo, com horas perdidas de trabalho, com internações hospitalares, com licenças e com, vamos dizer assim, períodos de reabilitação ou até de afastamento definitivo? Tramita no Senado um projeto de lei para exigir que as embalagens de bebidas açucaradas contenham frases e imagens de advertência sobre os malefícios do consumo abusivo desses produtos. Neste supermercado, a ideia foi bem recebida. Vão abusando em tudo que leva açúcar, né? Então, se tiver uma prevenção, é importante. Particularmente, no meu caso, eu sou diabético, então muitas vezes a gente compra um produto e você não sabe a quantidade de açúcar que tem dentro. Eu acho uma iniciativa muito válida. Quanto mais informação tiver no rótulo de qualquer produto, melhor para o consumidor, né? O senador que apresentou a proposta espera que, se aprovada, a medida possa reduzir custos da saúde pública. Nós temos hoje um sistema de saúde que ele já está, eu diria, com uma demanda além do que consegue. Os municípios eles não conseguem mais dar vazão a essa tanto de gente, porque os recursos são poucos, obviamente. Em nota, o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes, Fernando Rodrigues de Bairros, defendeu a inclusão de informações precisas nos rótulos de todos os alimentos e bebidas, mas considerou o projeto incoerente por incluir somente produtos que contenham excesso de açúcar. Para ele, é preciso informar também a presença de outros ingredientes prejudiciais se consumidos em grande quantidade, como sódio e gorduras saturadas e trans. O Senado comemorou hoje os 69 anos de existência do SENAC. Em sessão especial, senadores lembraram a importância da educação profissional que a instituição oferece. Criado em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial tem 600 unidades no país e se tornou uma referência no apoio a trabalhadores e empresários. Os cursos técnicos abrangem comércio, serviços e turismo. Dados da instituição revelam que nesses 69 anos, mais de 55 milhões de brasileiros passaram pelas salas de aula. A sessão em homenagem ao SENAC foi proposta pelo senador Paulo Paim, ex-aluno da instituição. O SENAC tem construído uma trajetória bonita, singular, bem-sucedida no seu campo de atuação. Trajetória essa que vem incorporando ao longo do tempo estratégias e táticas de ação renovadas na busca de fazer o bem, não interessando a quem, mas sempre olhando aqueles que mais precisam.
A instituição também atua em ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, do governo federal. A senadora Ana Amélia aproveitou para cobrar do governo o repasse dos recursos para o programa, que foi suspenso desde o fim do ano passado. Nós temos todos o compromisso de nesta pátria educadora, não deixar que isso fique apenas na retórica, nas palavras bonitas, mas que isso seja de fato viabilizado através da liberação logo imediata do recurso. Se isso não for levado em conta e não colocar efetivamente em dias esses pagamentos, estamos correndo o risco de evitarmos ou de suspendermos a formação profissional tão necessária, tão endeusada e tão falada aqui por todos nós. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.